Olá, sexta-feira, 20 de novembro, feriado do Dia da Consciência Negra. Vamos conferir agora os destaques desta edição de hoje do Jornal da Assembleia. Projeto de lei quer evitar a poluição das matas, rios e combater doenças como a dengue. Em São Paulo, criada a lei para proteger o aluno de trotes e qualquer tipo de violência. Parlamento Paulista recebeu a visita de representantes do Panamá. Está começando agora o Jornal da Assembleia. Evitar a poluição das matas e dos rios, combater doenças como a dengue, valorizar a natureza e até mudar o hábito alimentar. Esses são alguns dos benefícios previstos em um projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa. Aprender a evitar a poluição das matas e dos rios, combater doenças como a dengue, valorizar a natureza e até mudar o hábito alimentar. Estes são alguns dos benefícios previstos em um projeto de lei da Assembleia Legislativa que pretende ensinar educação ambiental nas escolas estaduais. Aprender sobre o meio ambiente assim é divertido e dá resultado, diz este professor de educação infantil. Isso gera vários conhecimentos, não só na área de meio ambiente, mas também na área de linguagem oral, matemática, porque aí às vezes eles vão contar aqui as hortaliças, aí vai trabalhar outras atividades, a linguagem oral de eles produzirem algum texto. Então é bem bacana assim de trabalhar em vários eixos temáticos. O projeto de lei 454 de 2015 tem uma proposta arrojada: levar a educação ambiental para os 4 milhões de alunos da rede pública estadual de ensino em São Paulo. Além de educá-los para preservar o meio ambiente, a proposta é ensinar de forma prática a lidar com os problemas ambientais. A criança ela já fica mais consciente da importância de produzir alimentos, de preservar a natureza em si. Para entender como a educação ambiental ajuda a conscientizar e a mudar o hábito do aluno, nós viemos conhecer o trabalho desta escola aqui na Zona Leste de São Paulo. Olha só, eles utilizaram todo o fundo da sala de aula para fazer essa enorme horta cuidada pelos alunos. E de acordo com os professores, aprender sobre o meio ambiente assim dá muito resultado. Vai gerando várias situações. O cuidado com a alimentação, o não desperdício, o cuidado com, por exemplo, eles vão regar. A gente tem vivido um tempo aí de escassez de água e tudo mais, então de eles saberem desse cuidado com não desperdiçar a água. Então depois eles também, na hora que vão comer, de não desperdiçar o alimento, o lixo. Nesta escola de educação infantil, a educação ambiental é realizada por meio de um projeto em parceria com a ONG Organização Cidade Sem Fome. Além das atividades práticas, o projeto de lei de autoria do deputado Carlos César, do PSB, estabelece que a educação ambiental nas escolas seja multidisciplinar e integrada à comunidade. Para a assistente de direção Viviane dos Santos, a iniciativa é muito bem-vinda na rede pública. Você desenvolve estruturas que a criança acaba pondo isso mais à frente com a família, que é a nossa comunidade, e não parar aqui, né? A gente não tem essa intenção de parar aqui na escola. A gente quer realmente alcançar outra parte. É super válido sim, a gente tem que pôr a mão na massa. O projeto prevê que professores e funcionários passem por treinamentos com pedagogos e engenheiros e técnicos ambientais. As atividades educativas e palestras devem tratar de uma grande variedade de temas, como redução, reutilização e reciclagem do lixo, prevenção de doenças contagiosas como dengue e doença de Chagas, consumo, desperdício e poluição das águas, preservação das florestas e combate a incêndios na natureza, além do uso desordenado de agrotóxico e poluição urbana. As crianças que são um agente multiplicador, elas poderão ajudar na sua casa, ajudar com a sociedade em geral, a multiplicar esse entendimento da importância de se cuidar dos mananciais, da preservação, do desenvolvimento sustentável, a fim de que os lixos não sejam acumulados e nós não venhamos ter surtos de doenças como nós vivemos, por exemplo, no ano de 2014, um surto terrível de dengue que se teve aqui no estado de São Paulo. Uma lei federal garante acesso irrestrito a deficientes em qualquer local, mas nem sempre isso acontece. Utilizar transporte público ou mesmo se locomover pela rua pode ser um desafio. O projeto do deputado Celso Giglio, do PSDB, monitora o atendimento de deficientes em órgãos públicos e privados, além de garantir o direito de ir e vir dessas pessoas.
atravessar a rua, ir até uma padaria. São ações simples do nosso dia a dia, mas que podem ser uma verdadeira aventura para quem depende de uma cadeira de rodas. Tenho 24 anos e há 24 anos eu sou cadeirante. Eu fiz vários tratamentos, cheguei a andar um tempo de muleta, fiz várias cirurgias, mas a cadeira foi onde eu tive um pouco mais de liberdade, né? A Avenida Paulista, um cartão postal da capital, é também a que tem as calçadas mais propícias para um deficiente se locomover com segurança. A pavimentação é plana. As calçadas têm as guias rebaixadas para o acesso dos cadeirantes. O piso é demarcado para os deficientes visuais. Felizmente, né, as redes da cidade que poderiam permitir uma acessibilidade plena, percursos com poucos obstáculos, sinalização adequada, piso podotátil, ainda se resume a poucos trechos da cidade, né? Tampas de bueiro, buracos na pavimentação. Esses foram alguns dos obstáculos que Daniel enfrentou. O que passa batido para um pedestre comum pode ser um risco a um deficiente. Você pode ficar preso num buraco, cair numa calçada, é complicado. A Avenida Paulista em si tem uma adaptação legal, mas aqui já é esquina, aqui já não tem. Isso que é complicado também. Os problemas se estendem aos prédios públicos e privados. A padaria mais próxima, perto da minha casa, é que tem 4 degraus para subir. O hospital perto da minha casa, a entrada mais fácil é a entrada onde tem escada. E também ao transporte. Eu já fiquei travado em muito ônibus, em elevador de ônibus, por causa de falta de manutenção. Os táxis também. Eu, para ser sincero, nunca peguei um táxi adaptado. As dificuldades existem mesmo com a Lei Federal 13.146 em vigor. Ela estabelece que todos os deficientes tenham acesso pleno e seguro a qualquer espaço público ou privado, meios de transportes e comunicação. Todos os novos edifícios eles têm que garantir a acessibilidade da calçada até os seus espaços comuns, até elevador. Daniel é apenas uma das cerca de 1.350.000 pessoas que têm algum tipo de deficiência e vivem na capital paulista, o que corresponde a 12% da população da cidade. Para mapear esse número, o deputado Celso Giglio, do PSDB, criou o Índice Paulista de Acessibilidade das Pessoas Portadoras de Deficiência ou Mobilidade Reduzida dos municípios. O IPAM deve ser calculado e publicado pela administração pública e medir o atendimento por parte dos municípios das normas gerais e critérios básicos à acessibilidade. Para isso, é considerada a adequação dos locais públicos e também do transporte. É muita coisa para ser feita ainda em São Paulo, porque não é se preocupar só com as áreas centrais, as áreas que tem mais gente. É com todo, né? A cidade inteira. Redução de orçamento pode comprometer o trabalho da Escola de Música Tom Jobim, que é referência no estado de São Paulo. Vamos ver a reportagem. Roberta começou a estudar música aos 6 anos de idade. E a inspiração vem de casa. Minha irmã toca violino e meu pai piano. A Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim, criada há 26 anos, oferece cursos gratuitos a 1.200 alunos de todas as idades e é referência no ensino. A gente quer sensibilizar o maior número de pessoas possível, no sentido não de manter só, mas de ampliar esse quadro de professores, ampliar esse quadro de alunos. A gente tem muita procura, muitas vezes a gente não pode atender a demanda, porque não tem verba para compor quadro de professores e abrir mais espaço, inclusive. A gente tem que investir, sim, na educação, na cultura das crianças, porque se a gente quiser conseguir ter um mundo melhor, a gente vai ter que investir nas crianças. Só que os futuros talentos da música dizem sofrer dos efeitos da redução do orçamento da EMESP. Como é que você pode ir lecionar sabendo que no próximo mês você pode ser mandado embora por corte? Os professores estão extremamente desincentivados, com razão, e vive-se um momento de incerteza. Não se sabe se amanhã você está empregado, se amanhã você não está. E lógico que isso acarreta também
o desempenho dos alunos. Este ato solene na Assembleia Legislativa contou com o concerto dos alunos e professores da escola. Deputados se revezaram nos pronunciamentos contra o corte de verbas e vagas e por melhores condições de trabalho para os 124 professores da EMESP. Nós estamos aqui hoje para dizer que nós não vamos aceitar mais corte no orçamento de uma escola pública, uma escola importante que forma grandes profissionais na área da música popular e na área da música clássica também. Então a nossa luta é pelo aumento de verbas para a Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim. Apresentações dos alunos da EMESP devem ser levadas para dentro da Assembleia Legislativa por meio de um convênio. Agora mesmo o deputado Fernando Capês, o presidente da Alesp, disse que quer fazer um convênio com a EMESP para atender mais gente, para fazer apresentações aqui na Alesp. Foi uma sinalização importante essa do Fernando Capês de acolhimento da EMESP. O presidente Capês disse que vai criar aqui um centro cultural, uma biblioteca pública, ele está com uma gestão inovadora, revolucionando aqui a Assembleia Legislativa do ponto de vista da sua administração. Então eu acho que vai ter espaço para um convênio com a Alesp. O guitarrista Matheus ainda tem mais 2 anos para se formar e torce para que os cortes não levem embora a sua vaga. É bem provável se os cortes continuarem. A gente não vai ter essa chance de continuar estudando se houverem mais cortes. A EMESP é o que possibilita a gente estudar, né? Com professores bons e uma escola boa. Vamos agora à previsão do tempo para o fim de semana. São Paulo, o céu fica parcialmente nublado, possibilidade de chuvas no fim do período. A máxima prevista é de 25 graus. Campinas, o tempo também fica nublado, possibilidade de chuvas. A máxima pode chegar aos 27. São José dos Campos, o fim de semana é de tempo encoberto. A máxima é de 28 graus. Sorocaba, tempo nublado, possibilidade de chuvas. A temperatura poderá chegar aí aos 27. Ribeirão Preto, o fim de semana será de tempo encoberto. Os termômetros deverão marcar até 30 graus. Uma lei criada para proteger o aluno de trotes e de qualquer violência. Você vai saber dela depois do intervalo. Bom, o fim de ano chegou e com ele o sonho de milhares de jovens com a universidade. Mas no caminho rumo à faculdade, um medo ronda os futuros universitários, o trote. Aqui em São Paulo, uma lei foi criada para proteger o aluno de qualquer tipo de violência. Veja aí. Considerado um rito de passagem obrigatório por muitos alunos, o trote universitário marca a iniciação do estudante no ensino superior. Uma tradição que teria surgido na Idade Média, período da história europeia entre os séculos V e XV. Os estudantes recém-chegados à universidade, chamados de calouros ou bichos, são submetidos a atividades promovidas pelos estudantes antigos, os veteranos. Os trotes mais comuns são raspar a cabeça e pintar o corpo do calouro com o nome da faculdade e da carreira escolhida. No conhecido pedágio, o novato deve pedir dinheiro nas ruas até somar a quantia estabelecida pelos veteranos. Mas a simplicidade das brincadeiras para por aí, já que em muitos casos os bichos acabam submetidos a situações vexatórias, como por exemplo medir uma sala de aula com palitos de fósforos. E quando o que era diversão extrapola para o nível da violência. Situações que levaram a Assembleia Legislativa a instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Foram 83 dias de investigação, mais de 100 pessoas ouvidas em 37 audiências, cerca de 9.000 documentos recolhidos e uma triste constatação: a suspeita de mais de 110 estupros na USP e problemas com álcool e drogas. São Paulo agora ganhou uma lei que proíbe o trote estudantil violento em qualquer nível de ensino, de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT. A legislação proíbe o trote quando promovido sob coação, agressão física, moral ou qualquer outra forma de constrangimento que possa acarretar risco à saúde ou à integridade física dos alunos. A lei ainda obriga a direção das faculdades públicas a adotar medidas preventivas para impedir a prática do trote e a responder por omissão ou condescendência nos casos de abuso. A lei, aliás, já prevê expulsão do estudante e exoneração do servidor
que for conivente, que incentivar ou que permitir. De nada adianta o calouro ou o estudante iniciante ter conhecimento dos direitos. Nós precisamos de uma atuação dura por parte da direção da universidade. Eu entendo que chegou a hora de o poder público cuidar desses abusos. Cuidar não, acabar com esses abusos. Hoje, feriado do Dia da Consciência Negra. Um dia para exaltar a origem africana e a luta pela liberdade de informação e de manifestações culturais. O Jornal da Assembleia dá agora algumas dicas com atrações oferecidas gratuitamente para hoje. Eu vou começar com o repórter Jorge Machado, que está no Parque do Ibirapuera e nos traz as atrações gratuitas para essa data da Consciência Negra. E nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, feriado em São Paulo, tem evento cultural aqui no Parque do Ibirapuera. Acontece o cortejo com o grupo Ponto BR às 19 horas. Da Marquise do Ibirapuera, aqui em frente ao Museu Afro-Brasil, até o auditório. O mestre França está à frente das caixas do Divino. São pandeiros, matracas e tambores, muita música para marcar aqui o Dia da Consciência Negra em homenagem à consciência negra na cidade de São Paulo. E você não pode esquecer que no domingo tem evento cultural na Assembleia Legislativa, a primeira mostra de cinema que vai acontecer aqui na Assembleia Legislativa, no auditório Franco Montoro. Exibição do filme Carnaval em Lá Maior, uma iniciativa da presidência da Assembleia Legislativa, juntamente com a Secretaria de Estado da Cultura, o MIS, Museu da Imagem e do Som, e a TV Cultura. Carnaval em Lá Maior, filme dos anos 50, com a inesquecível Inesita Barroso e também Walter Dávila, entre outros, numa cópia recuperada. Domingo, dia 22, 10 horas da manhã, no auditório Franco Montoro. Sérgio. Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos de Pesquisa e das Fundações Públicas promoveu uma audiência com representantes de assentamentos rurais e lideranças do movimento dos trabalhadores sem terra. Levantamento feito pela liderança do PT apontou que há 39 projetos de lei do Executivo de doação, permuta ou alienação de terras públicas, entre elas fazendas que serviam à pesquisa. Principalmente da parte de prefeituras, para desenvolvimento de distrito industrial, como é o caso de Mococa, da ampliação do aeroporto, como é o caso de Americana, e agora recentemente até a unidade de Jundiaí também existe uma pressão por meios da questão imobiliária, porque é uma área que está dentro já da cidade, e assim como outras, até a unidade de Campinas, a Fazenda Santa Elisa, também, agora recentemente, também está sendo pressionada pelo poder público para transformar em área urbana. O coordenador do MST, Gilmar Mauro, vê com preocupação a alienação de terras que se prestariam à reforma agrária no Estado. É preciso desenvolver pesquisa, é preciso abrir cursos dentro das universidades com formação e ênfase em agroecologia e, obviamente, é muito interessante que essas terras, que é patrimônio público do Estado de São Paulo, se voltem para esse tipo de produção. Nós partimos do princípio que a terra é um patrimônio da humanidade, deve ser cuidada para as futuras gerações. Por isso, é nossa tarefa, nossa responsabilidade desenvolver a pesquisa para melhorar a produção com um outro rumo de produção. E muitas áreas podem servir para assentamentos de reforma agrária. Nós gostaríamos de debater com o governo do Estado porque, se ele pretende vender de fato esse patrimônio, não utiliza esse patrimônio para a recuperação ambiental, para o desenvolvimento, por exemplo, da agroecologia, do incentivo à agricultura familiar, ao não uso de agrotóxicos, o uso, por exemplo, dessas áreas para proteger nascentes, mananciais, e não para o mercado imobiliário, uma vez que parte dessas fazendas hoje está no entorno de áreas urbanas e que há interesses outros que não da agricultura familiar, da reforma agrária. Por esta razão, nós convidamos a direção do MST para essa reunião em conjunto com a Frente Parlamentar, uma vez que nós queremos identificar quais são essas áreas, por que elas chegaram a esta situação de
baixa produtividade, ociosidade, como o governo do estado agiu ao longo desses anos todos em relação a esse problema da produção agrária, da fruticultura, da recuperação florestal ou de ecossistemas, e porque agora pretende alienar, se é simplesmente para fazer caixa e utilizar esse dinheiro para outras finalidades. Mais previsão do tempo para o fim de semana em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, tempo com sol entre nuvens, possibilidade de chuvas no fim do dia. A máxima fica nos 26 graus. São José do Rio Preto, o fim de semana vai ser de tempo nublado. A máxima será de 30 graus. Mogi das Cruzes, tempo encoberto. A máxima deve alcançar aí os 29 graus. Piracicaba, o fim de semana será de tempo nublado. Os termômetros devem bater os 29 graus. A Assembleia Legislativa recebeu a visita de representantes do Panamá. Você vai ver depois do intervalo. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu representantes do Panamá em um encontro que reuniu pessoas ligadas às relações comerciais internacionais. Vamos acompanhar. O embaixador realizou uma palestra que teve como tema Relações Comerciais entre Brasil e Panamá. Como o próprio tema, o objetivo do evento foi debater a relação entre os países. Para o embaixador, uma relação que pode trazer benefícios tanto para o Brasil como para o Panamá. Panamá y Brasil siempre han tenido muy buena relación comercial, cultural, política. Pienso también que se puede mejorar la relación comercial, ya que podemos implementar una tienda de Brasil en las costas del Pacífico, que servirá como un centro de distribución, un hub logístico para distribuir todo lo que produce Brasil a nivel del mundo entero. O evento também discutiu a importância do papel da mulher na economia e no comércio. O Brasil não deve olhar só para os países tão distantes quanto China, Estados Unidos, mas olhar principalmente para os países que estão próximos aqui nas Américas, Chile, Panamá, Paraguai, países que apresentaram taxas de crescimento significativas nos últimos anos e que estão dispostos a intensificar as relações com o Brasil. As mulheres acabam fazendo do empreendedorismo, não só da economia formal, mas elas também, dentro da Libra, nós temos quase 350 mulheres, a sua maioria empresárias, grandes, pequenas. Então essa discussão para nós é propícia porque economia e política elas andam junto. A nossa pauta é discutir o que a gente pode fazer através da informação e da consciência de voto, não ter uma gestão que acabe repercutindo no teu bolso. Bom, o projeto de lei do deputado Carlos Bezerra, do PSDB, garante à criança o direito de ser amamentada nos estabelecimentos de uso coletivo, público ou privado, mesmo que esses locais não tenham uma área exclusiva para a amamentação. Amamentar, um direito da criança garantido pelo ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que devem ser promovidas condições adequadas ao aleitamento materno pelo poder público e pelos empregadores. Ou seja, as mulheres precisam se sentir à vontade para amamentar seus bebês sem nenhum tipo de constrangimento. Mas eu acredito que sim, muito mais em função das mentes maliciosas, que não vê aquilo como um ato de amor e de sobrevivência do ser. O projeto de lei 514 de 2015, de autoria do deputado Carlos Bezerra, do PSDB, assegura à criança o direito ao aleitamento materno em estabelecimentos de uso coletivo, públicos ou privados, independentemente de haver uma área específica para este fim. O descumprimento acarretaria multa de 24 UFESPs, unidades fiscais do Estado de São Paulo, o equivalente a R$ 510. O valor seria duplicado em caso de reincidência. Infelizmente, a gente precisa de uma lei para que uma mãe possa amamentar o seu filho quando ele tiver fome em qualquer lugar. Que bom que tem uma lei que faz com que essa mãe tenha o direito, não a obrigação, mas o direito e a possibilidade de amamentar seu filho sempre que ele tiver fome. Isso é sempre fundamental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a criança deve se alimentar exclusivamente com o leite da mãe desde a sala de parto
em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser, até o 6º mês. O prazo pode ser estendido até 2 anos ou mais. É o alimento ideal do bebê, é o alimento que fornece anticorpos para esse bebê, previne doenças infecciosas, contagiosas, previne doenças metabólicas como diabetes, obesidade, problemas de colesterol, triglicérides, hipertensão. Para a própria mãe, diminui num período mais rápido o volume do útero no pós-parto, previne câncer de mama. O pediatra Moisés Chensinski é idealizador do movimento Eu Apoio Leite Materno, que pode ser acessado na rede social www.facebook.com/euapoioleitematerno. A ideia é falar por um ano, essa foi a proposta inicial, então de 10 de maio de 2015 a 10 de maio de 2016, falarmos todos os dias a respeito de aleitamento materno. A condição para amamentar em qualquer local é necessária por motivos simples. Pular uma refeição do bebê não é nada indicado. Cobri-lo porque o local não é adequado também não é bom. A troca de olhares nesse momento e a troca de carinho e a troca de cuidado da mãe para o seu filho e do filho para a sua mãe, vai perceber que isso não é possível ser feito. A gente não pode coibir e proibir os olhares de amor, os olhares de troca que acontecem nesse momento. Previsão do tempo para o fim de semana em mais cidades do interior do estado. Franca, sol entre nuvens, a máxima é de 28 graus. Bauru, fim de semana, será de tempo nublado e calor, a temperatura máxima chega aos 29 graus. Limeira, tempo encoberto, máxima também de 29 graus. Marília, a previsão do tempo para o fim de semana será nublada e faz calor. A máxima chega aos 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Um ótimo feriado para você.